Amigos do Saúde Digital, temos aqui hoje um grande médico empreendedor das antigas, não que ele seja velho, ele é novo, mas é um empreendedor digital das antigas, lá do começo dos anos 2000, dos 2010 mais ou menos, né, Vinícius? E vamos contar aqui o desenvolvimento de duas empresas, duas health techs. Uma já não existe mais, ele pivotou para a segunda, que hoje é a Cuidar-me, e vocês vão entender todo o desafio de criar uma empresa que o foco é, e sempre foi, eu acredito, acesso ao paciente, melhorar acesso ao paciente. Eu estou com o meu colega Dr. Marcos Vinícius Gimenez, cirurgião cardíaco de formação, empreendedor pelo DNA, né, É verdade, Vinícius? Lourenço, E Lourenço. obrigado. Nos conhecemos, eu acho que foi em 2018, Faz numa tempo aula já. da professora Rosa Foi isso aí. Ana Maria Malik, lá na GV. Foi. Você foi dar uma palestra lá Verdade. no meu curso de mestrado. Convite do Fernando. Foi o do Fernando Alberto. Fernando Alberto, convidou, grande Fernando Alberto, ele é ouvinte do nosso podcast. Um abraço pro Fernando Alberto, se estiver ouvindo, manda um alô pra gente. E é exato, e aí eu te conheci ali era Consulta do Bem, né? Era Consulta do Bem, era o finalzinho do Consulta do Bem. Era o finalzinho do Consulta do Bem e você tem uma trajetória bem interessante. Vamos lá, primeiro, quem é o Vinícius e o seu background até chegar aqui? Vamos lá. Em primeiro lugar, só queria falar que é um super prazer estar aqui desse lado, porque eu também sou ouvinte já há muitos anos. Então, acho muito legal estar aqui colaborando e estar próximo e poder compartilhar um pouco aqui da jornada. Eu sou cirurgião cardíaco, né? Então sou médico de formação, comecei a carreira assistencial bastante cedo, né, em cirurgia cardíaca, mas também comecei a carreira empreendedora cedo, nessa fase aí dos 2010, a gente entrega a idade, falando a data, mas foi mais ou menos nessa época. Era uma época que o empreendedorismo no Brasil, principalmente em saúde, era muito incipiente, tinha poucas pessoas, né? Muitas delas estão aí até hoje, firmes e fortes, algumas com sucesso, outras nem tanto, mas faz parte da jornada, né? E eu acho que a minha parte da carreira empreendedora começou quando eu e um outro sócio médico, um amigo e sócio, fomos montar um consultório e nós queríamos um prontuário, anotar em papel, né? 2010, pô, já não estamos mais na fase de anotar coisa em papel. E praticamente os prontuários eletrônicos que existiam na época, você tinha que comprar um CDzinho, instalar no computador, era um negócio super arcaico. E nesse momento já gerou um incômodo na gente, falou, pô, por que a gente não faz um negócio mais moderno? Vamos montar um prontuário eletrônico, fazer em nuvem. Então a gente lançou um prontuário eletrônico com um agendador online em 2010 em nuvem. E fomos bater nos consultórios dos amigos para tentar vender esse produto. E era praticamente impossível. Primeiro porque o nível de desconfiança era altíssimo, então os médicos olhavam e falavam, imagina, mas tá na nuvem isso aí, se acaba a luz. Tá, mas o prontuário que você tem hoje também tá no computador aí também. Enfim, a gente tinha várias dessas discussões na época, mas a grande maioria dos consultórios não tinha computador, não tinha internet, né? 2010 não parece estar tão longe, mas naquela época o cenário era esse, né? Era bem desafiador. Essa empresa foi de 2010, finalzinho de 2010 até 2013, quase 2014. Nós chegamos a ter quase 1.000 profissionais utilizando, mas era um modelo freemium, então a gente conseguia usar o freemium, mas não conseguia vender, enfim. E em 2014 a gente começou a ter um pouco mais de paixão pela questão do acesso à saúde, né? Então falava-se muito sobre clínicas populares, laboratórios populares em 2014 e a gente falou, poxa, por que a gente não usa essa nossa tecnologia para pegar consultórios que têm horário ocioso e otimizar esse horário ocioso num preço mais baixo, atrair, né, população classe C, classe D. Então a gente começou com essa tese e a gente criou o Consulta do Bem em 2014. O Consulta do Bem basicamente era um marketplace que começou como um marketplace de consultas a preço popular e a gente foi evoluindo para outros serviços. Então a gente vendia consulta, exame, depois vacina, e a gente foi cada vez mais ampliando o nosso portfólio de serviço até o determinado momento que a gente estava fazendo acordos com hospitais, então a gente negociava pacotes de pronto-socorro, pacotes de cirurgia, pacotes de internação e vendia tudo isso sob demanda, vendia avulso, né, para o cliente, parcelado, enfim. Só que isso aí teve um problema grande de margem. Porque quando a gente começou o projeto, a gente falou, pô, vamos
ter uma margem, sei lá, de uns 15%, que é uma margem saudável. Só que a gente negociava, às vezes, com o consultório, uma consulta de R$300 e a gente insistia pro cara, pô, vende a 80, que na época as clínicas populares vendiam a R$80, então a gente insistia pro cara sair de 350 para vender 80. Aí dos 80, em determinado momento, a gente começou a tentar ter um take rate de 15%. A clínica fala, pô, pelo amor de Deus, você me fez vir de 350 para 80, agora quer me cobrar mais 15%? Então a gente conseguia ter uma margem de 5% na prática, 4%. Então O que você precisaria de a muito gente precisaria de um volume volume gigantesco numa época que estava começando e um Exato. serviço que o usuário não está acostumado a comprar pela internet. Não, Ali o e-commerce já era, assim, não era igual é hoje. não era igual é hoje, não era. Definitivamente, Não né? era. E ainda mais comprar uma consulta, um serviço médico pela internet. E a venda era 100% online, então a gente fazia a escolha do horário, o cliente entrava, escolhia o horário da consulta, agendava, pagava, a gente fazia o split, então a parte do médico ia pro médico, a nossa parte veio pra gente, então já era tudo bem digital, mas era super difícil de executar esse plano. É um baita desafio, mas naquela época, o Vinícius, você já conseguiu investimento com fundos, VCs importantes, Redpoint, né? E aí que eu queria perguntar um pouquinho assim, você médico, você se juntou a alguém, de um sócio de tecnologia, e como foi essa jornada de captação ali no começo? Perfeito. Cara, na prática, assim, na nossa primeira jornada, que foi a do prontuário eletrônico, éramos eu e mais um amigo médico, né? E quem mais ajudou a gente nessa fase foi meu pai. Então, meu pai, que é um cara mais ligado à tecnologia, ele que fez a primeira arquitetura do nosso software. Então, era uma coisa bem familiar, bem dentro de casa. Só que a gente, principalmente eu e meus sócios, né? Eu e meu sócio, que era o Murilo, que era médico também, exatamente o mesmo perfil que eu. Quando você tem dois sócios com exatamente o mesmo perfil, sem complementaridade, poxa, tem uma parte que você fica com um ponto cego muito grande. Então, na jornada seguinte, eu trouxe uma quantidade um pouco maior de sócios e com uma cabeça bem complementar, né? Então, eu trouxe uma pessoa com cabeça de finanças, trouxe um outro sócio com cabeça mais comercial, né? E um outro sócio com a cabeça mais de relacionamento. Esse sócio de relacionamento que trouxe o nosso primeiro investimento anjo. Então, para tirar a empresa não era do zero, porque a gente já tinha alguma coisa de tecnologia, mas para fazer o credenciamento das primeiras 500 clínicas, fazer as primeiras vendas, nós fizemos tudo com investimento anjo. Foi um investidor que é nosso mentor até hoje, né, entrou como pessoa física. E quando o produto estava rolando, ele tinha uma pegada de escala muito grande, porque era um marketplace de serviços em saúde, que em teoria não tinha restrição geográfica, era vendido online, então o potencial de escala era muito grande e isso atraiu os primeiros investidores. Não foi uma jornada fácil, porque era um produto que a gente tinha dificuldade de explicar o que ele era. Hoje é muito claro que era um marketplace, mas na época se falava muito pouco em marketplace, principalmente em marketplace de serviço, quase não tinha. Então até a gente entender exatamente o que era esse produto levou um tempo. A gente conversou com vários fundos na época, nem tinham tantos fundos, né? Hoje o ecossistema de VC está bem maduro, mas na época não era muito maduro, 2015 mais ou menos. Então tínhamos Redpoint, eBricks na época, Monax e Kazek. Praticamente só os 4 de grandes e os outros eram todos menores. Tinha uma tendência muito mais de seguir do que de liderar. Quem lideravam eram sempre esses. E a nossa conversa foi muito boa com a Redpoint, que nós somos próximos deles até hoje. Foram pessoas que ajudaram muito a gente, não só com investimento, mas até para entender um pouco o ecossistema. A gente entendia muito. Eu era médico assistencial, embora tivesse uma veia de empreendedorismo, meu conhecimento técnico era muito limitado, né? Então, quem deu um banho de loja na gente foi a Redpoint. Então, como é que ter cabeça de vendas, como é que monta uma máquina de vendas. E quem ali? Vamos dar Era o Bayer, era mais o Bayer. Né? A gente interagia um pouco com o Manuel, Rodrigo interagia com o Romero, mas quem ficava muito com a gente era o Bayer. E diga-se de passagem, ele dá um curso de investimento para as startups do Cubo. A gente acompanha, eu acho fantástico. Fora do padrão, assim, de tanto que é bom, cara. Ele é uma cabeça... Nossa referência, a gente fala dele sempre. Ele é um ícone, eu acho, de ensinar pessoas desse mundo, e ele explica muito bem com o jeitão dele ali, né?
mas realmente ele deve ter sido lá naquela época, 2014. Já era bom. Você já estava 100% no empreendedorismo? Já. Você ainda... Já. Assim, eu tenho um pé na medicina até hoje, então eu opero de vez em quando, mas a cabeça muito no empreendedorismo. É impossível tocar um negócio grande sem estar 100% dedicado. Na minha primeira iniciativa, eu tinha um pé em cada coisa. A partir do momento que a gente montou o Consulta do Bem, eu não conseguia mais fazer medicina. É muito difícil. É muito difícil. Se você se propõe a ser o empreendedor, o CEO, a pessoa que vai tocar, você tem que respirar aquilo dia, noite, fim de semana, enfim. Não consigo ver um jeito de você tirar um negócio, uma ideia nova, do zero, sem dedicação Perfeito. exclusiva e até um pouco a mais do que o desejável. E essa é uma decisão difícil para o médico, né? Porque do outro lado, você ainda tem uma receita garantida. Sim, né? Você tem uma receita e uma capacidade de gerar caixa, né? Relativamente fácil. É um leap of faith, assim. É um leap of faith. E não é uma escolha muito... Não teve um momento que fala, nossa, hoje eu sentei e tomei essa decisão. A coisa ela vai acontecendo, né? Você vai percebendo que você precisa se dedicar mais tempo. E quando você percebe, você já tá com os 2 pés no barco e não tem mais volta. Mas é uma decisão, eu julgo como extremamente necessária. E... esse passo de fé, né? Ele precisa ter, né? Ele precisa acontecer para o negócio dar certo. E aí, rodou a Consulta do Bem até quando? A Consulta do Bem foi até finalzinho de 2018, começo de 2019, né? E meio que de comum acordo com os investidores, com os sócios, em determinado momento a gente olhou e falou, olha... a gente não vai conseguir escalar. Nossa margem era muito pequena, a gente tinha uma quantidade grande de clientes, a gente tinha uns 60 mil clientes, era uma operação robusta, mas a conta fechava, mas a gente não conseguia ver um futuro... quando você pensa, principalmente na jornada de VC, você precisa estar ganhando escala muito rápido, crescendo, tração. E a gente não tinha essa tração, principalmente do ponto de vista financeiro. Né? Do ponto de vista de usuário, a gente até conseguia, mas financeiro a gente não conseguia. Não achamos um caminho melhor para remunerar. Tentamos transformar o marketplace num serviço por assinatura. A gente tentou várias saídas, mas sim, não achamos. Testamos tudo que a gente conseguiu. E do ponto de vista de equipe, você chegou a equipe até que... Quantos colaboradores aí? No Consulta do Bem nós tínhamos 35 pessoas. Acho que no nosso maior momento tínhamos 35 pessoas, dos quais uns 12 ou 13 eram tecnologia, né? E uma parte era operação mesmo, assim. Mas a tecnologia era um time grande. Existe alguém no mercado hoje propondo a fazer ou fazendo o que a Consulta do Bem queria? Sempre aparece, mas acaba esbarrando mais ou menos no mesmo problema. Então, vários players surgiram e saíram. Hoje, tem alguém fazendo isso? Talvez a Porto Seguro, com a Porto Cuida, né, com uma cabeça um pouco mais de um cartão de desconto. O próprio Doutor Consulta tem um cartão de desconto, mas é dentro da rede própria. Cartão de todos. Cartão de todos que cresceu super bem, tem um modelo bem próprio deles, né? Tanto de operação quanto de vendas, bem diferente do que a gente fazia, mas conceitualmente é parecido, né? Legal. Então acho que de todos, acho que o do cartão de todos foi o que mais, acho que é o que mais se destaca. Mas um pouco diferente, porque eles criam a rede, um pouco diferente que não é tão mais arrojado. Não é tanto um marketplace, né? É um clube de benefícios. É um clube de benefícios, né? exato. Você tem um investimento em capital. E tem outros serviços, eles também têm desconto em educação, um monte de outras coisas lá. Mas se parecem, né? Parece. E olhando o Consulta do Bem, né? O próprio cartão de todos, o sucesso deles, eu acredito que nós vamos evoluir com o passar dos anos para algo semelhante ao Consulta do Bem, puramente marketplace. Eu acho que sim. Foi o Saúde D do Fleury, foi muito nesse caminho. Então, a necessidade existe, a dor existe, né? Existe uma parcela grande da população, nós somos quase 75% da população sem plano de saúde. O SUS não é capaz de cobrir todo mundo, é um país muito grande, quantidade muito grande de pessoas, então é importante... É fundamental que exista alguma solução para esse público, né? Qual é essa solução?
todo mundo tentando, tateando, achar um caminho para esse problema aí. Então, a dor tá aí. Alguém vai achar a solução para ele. E uma questão de timing, né? É uma questão de timing, algumas coisas facilitam e favorecem isso. A telemedicina, por exemplo, na época você não conseguia fazer telemedicina, isso aí teria mudado provavelmente um pouco o como a gente teria criado o produto, né? Então a gente várias vezes tateou, a gente fazia uma coisa que era um concierge em saúde, que a gente tinha medo de ir 100% para telemedicina, mas a gente já fazia alguma coisa do tipo do concierge. Então, conforme vai tendo soluções novas e você vai agregando isso ao produto, provavelmente em algum momento vai sair um que supra essa dor aí. Perfeito. Aí vocês veem esse negócio não tendo tração do ponto de vista de unit economics, talvez, né? As finanças não paravam de pé. Apesar da dor existir, do mercado, você fala assim, não, agora eu preciso ir para um novo modelo. Eu preciso... eu entendo aqui já desses players, que são os meus clientes, né? O marketplace é o dilema ali do ovo e da galinha, né? Você precisa da galinha para botar o ovo, quanto mais galinha, mais ovo você tem. Enfim, você precisa, mas você lidou muito com os fornecedores, com os prestadores de serviço de saúde. Isso te criou uma bagagem, um aprendizado. Você falou, mas por que eu não me torno um deles? Perfeito. Então, e aí, no finalzinho dessa jornada, duas coisas ficaram claras pra gente. Uma era do ponto de vista de cliente, né? Quando a gente conversava com nossos clientes, a dor deles começou a ser a seguinte: olha, coisas de baixo custo e baixa complexidade, consulta, exame, a maioria dos nossos clientes já se sentia de certa forma atendida. Então, poxa, clínicas populares, laboratórios populares, eles tinham acesso. A grande dor dessa turma era, poxa, mas se eu precisar de alguma coisa mais de emergência, precisar ir num pronto-socorro de um hospital, precisar ser internado, precisar fazer uma cirurgia, como é que esse cara resolvia essa dor? Era difícil desse cara resolver essa dor. E por outro lado, na nossa relação com os hospitais, a gente começou a perceber que os hospitais eram muito dependentes das operadoras, tinha uma quantidade pequena de incumbentes, grandes operadoras e poucas, né? E o hospital começou a se sentir um pouco refém dessa situação e ele estava no momento em que ele estava aberto a novos tipos de negociação, acordos em pacote, acordo com compartilhamento de risco, né? E a gente fez um pouco isso no Consulta do Bem para fazer uma venda avulsa, né? E com essas duas coisas a gente falou, poxa, dá pra gente criar um plano de saúde, né, registrado na ANS, bonitinho, modelo de seguro convencional, um plano de saúde só que segmentado só para esse alta complexidade e alto risco, porque os planos hospitalares foram comuns na década de 90, o Itaú teve, Porto Seguro teve planos só hospitalares. Então, pô, vamos montar um plano só hospitalar, a gente faz acordos bem legais com os hospitais, nos permite começar com uma operação enxuta, bem baseada em tecnologia, então com uma eficiência operacional grande, e a gente consegue embarcar bastante tecnologia, porque quando você pensa em plano de saúde, você só consegue reduzir custos sendo eficiente operacionalmente, e do ponto de vista de assistência, ou você só tem duas opções. Você reduzir o desperdício dentro da sua rede e melhorando a vida e a saúde do cliente, do beneficiário. Não tem muita opção fora disso, né? Então, poxa, a gente imaginou que com tecnologia a gente conseguiria ser mais eficiente em todos esses pontos, né? E aí a gente falou, poxa, vamos montar um plano de saúde mesmo. Vamos montar um plano de saúde hospitalar. Vamos. A ANS, a gente morria de medo da ANS. Todo mundo tem medo. Morria de medo da ANS. Quando eu sentei para estudar a ANS, poxa, mas a ANS é extremamente justa. As regras da ANS são... A cabeça da ANS é assim, ó, eu preciso ser rígido com a operadora para ela não quebrar, porque quando ela quebra, o beneficiário fica desassistido, né? Então, uma vez que você segue as regras, poxa, o negócio funciona bem. Então a gente tomou coragem e montou a operadora exclusivamente hospitalar, com uma cabeça bem digital. A gente tinha uma venda online, o nosso atendimento ao beneficiário era sempre online, nossos acordos com os hospitais eram empacotados, sem papel. Então a gente conseguiu montar uma operaçãozinha enxuta para começar e a gente começou a ofertar o produto. Aí nasceu a Cuidar-me. E aí nasceu a Cuidar-me. Isso foi em 2021. Durante 2020 foi um ano bem pré-operacional, então foi o ano que a gente fez os acordos com os hospitais, demos a entrada no registro da ANS, então foi uma coisa mais de bastidor,
E a partir de 2021, na metade de 2021, a gente tava com todas as licenças, com os produtos registrados e a gente começou a vender. E, cara, o produto teve uma super boa aceitação, porque ele acabou sendo um produto mais barato, nas cabeças sempre de acesso, eficiência. Quando você faz um produto que, de certa forma, ele é metade do produto convencional, você consegue ter metade do preço, né? Então, era um produto barato e bom, né? E a gente começou a vender bem. Boa, aí vamos, aí Vamos. é bem legal porque você dá baixa ali num CNPJ que não deu tração e vou abrir um outro negócio que é super desafiador, ANS, super regulado, e ao mesmo tempo você deixou de atender um prestador para ser um prestador, né? Perfeito. E aí, 2021, já temos pandemia, já temos a revolução digital, já temos telemedicina. A cabeça tanto do prestador, quanto do usuário, quanto da ANS, quanto dos stakeholders de geral na saúde já está mais para a transformação digital e vocês já carregam esse DNA. Aí surge aí o primeiro ponto, né? Como ir para o mercado e se diferenciar com a Cuidar-me, trazendo toda essa bagagem digital, toda essa bagagem de garantir acesso. E aí eu queria que você contasse um pouquinho. Você primeiro foi nos hospitais, aí depois você começou a ter uma máquina de vendas via internet, via ads. Conta um Perfeito. pouquinho. Então, assim, ó, basicamente a nossa fase pré-operacional foi conversando com hospitais, né? E existia um medo gigantesco dos hospitais, porque fala, puxa, uma operadora nova. Depois ainda apareceram novas operadoras, Sami, Alice, a gente acabou surgindo tudo meio junto, mas quando eu tava fazendo a conversa pré-operacional, todos esses também estavam fazendo conversas pré-operacionais com os hospitais. Então existia uma reticência dos hospitais quanto a, poxa, uma operadora nova. Fala-se pouco em operadora nova, né? Nos últimos 20 anos, pouquíssimas operadoras abriram novas desse jeito, assim, né? Então tinha uma certa resistência dos hospitais, mas por outro lado, também o hospital olhava, bom, mas se eu não abrir espaço para quem é novo, para novos modelos, eu vou ficar preso sempre no antigo, no modelo antigo. Então, essa situação nos favoreceu. Existia a dor, como você disse, do lado dos Existia a dor hospitais. do lado do hospital. Só que o hospital sempre olha e fala, pô, mas eu vou fazer um acordo com um cara que tem 0 clientes. Então, quanto tempo vai levar para isso me trazer algum tipo de retorno? Né? Mas ainda assim, praticamente todos os hospitais foram receptivos e a gente começou na metade de 2021, a gente tinha uma rede com 20 hospitais. Então, Na cidade de São Paulo, tudo Grande São Paulo? São Paulo, Grande São Paulo, a gente ainda tem alguns hospitais, a gente só Guarulhos, Osasco, Mogi, Arujá, Jundiaí e Campinas. Legal. E Grande São Paulo. Então, assim, por mais que tivesse uma resistência, os hospitais toparam, foram ótimos parceiros, tiveram uma cabeça super moderna na minha visão. Então a gente conseguiu fazer acordos com maior previsibilidade e, do ponto de vista como os acordos foram montados, operacionalmente trouxe muita agilidade para o operador. Então a gente conseguiu, com um time pequeno, gerir todo esse monte de hospital, né? E aí nosso go-to-market, né, a estratégia de go-to-market foi 100% digital, né? Nós tínhamos uma cabeça de... A maioria das operadoras hoje tem como principal força comercial o canal corretor, né? E a gente tinha isso na cabeça que o canal corretor era um canal importante pra gente, pra capilaridade, pra velocidade. Mas a gente tinha dificuldade até de o que nós vamos explicar para o corretor, como é o nosso produto, a gente nem sabia. Então, o nosso plano é, vamos montar aqui um time próprio de vendas, vamos fazer campanhas digitais e vamos conhecer o nosso cliente. Porque plano hospitalar, né, hospitalar individual, sei lá qual foi a última vez que lançaram um plano individual hospitalar. Então, nós fizemos essa estratégia, fizemos uma campanha, primeiro era só Facebook, nem Google a gente fazia, nem Instagram, só Facebook. Então nossos leads iam todos no Facebook e a nossa conversão era toda por time interno. E aí a gente, ao longo dos primeiros meses, a gente foi aprendendo. Poxa, esse discurso aqui não vai. Esse aqui gera desconfiança. E conforme a gente estava nessa fase de aprendizado, a gente conversou com o pessoal do Doutor Consulta. E o pessoal do Doutor Consulta, poxa, homem, a gente já tem aqui uma rede ambulatorial, bem desenhadinha, já com uma mentalidade de alinhamento de incentivo com os profissionais, com uma marca reconhecida. Pô, vamos fazer um produto completo juntos?
Vamos fazer um produto completo juntos. Bem Então, bacana. E o Doutor Consulta também já com essa penetração nos hospitais, tentando negociar pacotes, né? eles já Medicina faziam baseada em isso. Já valor. faziam bastante isso também, de uma maneira, só que de uma maneira avulsa, né? E nós tínhamos uma preocupação de manter o nosso plano só hospitalar, porque o peso de você fazer a gestão ambulatorial é grande. Porque você tem que credenciar um monte de clínica, com esse monte de clínica você tem que trocar solicitações, autorizações, troca de guia, né? Você tem que trocar as guias TIS, que são tudo no padrão, glosas, pagamento, negociações, reajuste. Então é pesado montar uma rede, sei lá, de 1000 clínicas. Para você acompanhar isso era difícil. Na conversa com o Doutor Consulta, a gente combinou o seguinte: falou, não, pode deixar, as clínicas, dão 30 e poucas clínicas, as clínicas já funcionam bem, são quase 1.500 médicos, então é uma rede robusta, com todas as especialidades, tinha tudo que a gente precisava para lançar um produto ambulatorial. Então falando, então a gente vai cuidar da parte hospitalar, vocês cuidam da parte ambulatorial. Ok, legal. Lançamos. Cara, foi um baita sucesso. Começamos a vender super bem. A partir desse momento, a gente falou, estamos pronto para entrar no canal corretor. E aí a gente fez um movimento de entrar no canal corretor com bastante tecnologia, que é um canal que não está acostumado com tanta tecnologia. Embora agora a maioria das corretoras já usa ferramentas mais digitais, mas na época eles não tinham muita coisa de tecnologia. Então a gente ofereceu para eles uma ferramenta de gestão para que eles pudessem gerir o funil de vendas dele, para que eles pudessem fazer a conversão e fazer a venda toda online, né? Isso, cara, deu uma atração gigantesca em 2022, então a gente cresceu brutalmente, né? Foi até um peso operacional, né? Pra gente virou uma correria de, pô, beleza, vender deixou de ser um problema, agora atender o cliente. Então aumenta time, troca ferramenta de gestão, de atendimento, enfim, começou a ser uma corrida mais para como que a gente faz um atendimento bem feito do que para venda. E deixa eu te perguntar aqui, né? O CAC, o custo de aquisição desse cliente, você começou 100% digital, ads, né? O cara via ali no Facebook, um plano de saúde individual, tal, ia lá e comprava. Aí faz essa parceria muito estratégica com o Doutor Consulta, ganha-ganha para os dois lados, né? Ambos se complementam. E vocês tomam a decisão de ir para o canal corretor. A minha pergunta é a seguinte: a gente sabe que uma das grandes perda de valor nos planos de saúde é o canal corretor, porque você tem que dividir com esse intermediário, né? Mas pelo que você está falando, isso deu muito certo. Eu tô entendendo que essas vendas cresceram, funcionaram bem, que eu estou entendendo que é um mercado ainda tradicional que quer o face-to-face ali, que quer o cara que ele confia para vender o seguro para ele. Tem tudo isso. Existe um outro ponto de que tem uma troca, né? Quando você faz uma venda toda digital por canal interno, você tem uma questão de um custo fixo. Você tem a questão de que o custo do lead pelos canais digitais subiu muito nos últimos, sei lá, 5, 7 anos. Então, o CAC é maior no canal corretor, mas ele não é baixo no canal próprio, fazendo geração de lead digital. Então, quando você faz essa conta de, olha, eu posso montar um canal próprio com custo fixo, sendo que o custo digital está subindo, ou eu posso fazer uma parceria mais firme com um canal que tem uma capilaridade muito maior e eu não tenho um custo fixo, então eu tenho uma possibilidade muito maior de, puxa, eu preciso diminuir um pouco as vendas agora, eu preciso aumentar um pouco as vendas agora. Você consegue manipular muito mais a sua capacidade de atração de cliente. Você tem mais previsibilidade? Você tem mais previsibilidade e flexibilidade no canal corretor. E no canal próprio você tem um CAC mais baixo. Então é um trade-off. Né? Sim. Só que são dois canais que, por exemplo, não convivem bem. Então, assim, poxa, se eu tenho um canal muito forte de vendas própria, é muito difícil eu justificar para o corretor que, eu quero que você venda, mas eu também vou vender. Existe uma competição. Porque o cara pode ir lá apresentar para ele e o cliente ir lá no site comprar mais barato. E dá confusão. Então, poxa, esses dois canais não convivem bem. Então, se você entende que o corretor é o seu bom parceiro, foca nele.
Essa é a E esse foi o movimento? Esse foi o nosso movimento. Nós viemos de uma escola em que a gente entende o poder do intermediador. Existem canais, existem segmentos que são intermediados. Alguns são mal intermediados ou são bem intermediados. E o canal corretor para venda de plano de saúde é bem intermediado, né? Perfeito. Já está aí há muito tempo, é um pessoal bem organizado, a gente consegue fazer campanhas de treinamento, você consegue difundir o conhecimento muito rápido. Então é um canal bem estruturado, na nossa visão vale a pena usar. Né? Perfeito. Então, nossa cabeça. E aí você pode usar o digital para aumentar as vendas do canal corretor. Para fazer awareness, porque eles não dão conta direcionar. Eles não dão conta de fazer isso muito bem, e creio eu. Olha, mais ou menos, mais ou menos. Eles criam as próprias campanhas, eles geram leads, eles têm os seus próprios pools de cliente, então eles geram bastante lead para eles próprios, então eles são autossuficientes nesse sentido. A gente acaba usando mais a mídia digital para fazer awareness e branding do que geração de performance mesmo. Né? E aí você põe lá, entra em contato. E aí na hora que ele entra em contato, ele cai num canal corretor, é isso? Hoje, na verdade, a gente nem tem o entra em contato. Fala, simula, fala, entra em contato com o seu corretor. Direciona ele pro corretor. Sim. Né? Porque também você não pode direcionar, você trabalha com mais de um dev, né? É possível, existem operadoras que têm roleta de direcionamento, mas a gente ainda não chegou nessa sofisticação comercial ainda, né? Mas daria para fazer, sim. Daria para fazer. Muito legal. E Vinícius, vamos falar um pouco assim desse mercado de acesso. Eu vejo claramente em você um médico com propósito de garantir acesso, né? E a gente conversando aqui em off, né? Nós empreendedores, eu tenho o meu propósito é trazer o médico para o digital, engajar médico no digital, agregar valor para esse médico para que ele venha para o digital e que ele melhore, retire atritos, melhore o processo, para que isso reflita lá na ponta, que é o tratamento dele com o paciente. Desde lá de 2010, o seu propósito foi gerar acesso, né? E à medida que você cria um prontuário em nuvem, você está dando acesso, porque você está aumentando a informação, tirando atrito, melhorando o processo, a consulta do bem, depois a cuidar-me. E esse é o seu propósito, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para os nossos ouvintes, porque isso às vezes vira um discurso um pouco piegas, né? Um pouco assim, isso é conversa de empreendedor, mas quem está na pele sabe a importância disso, porque você enxerga na frente, você acredita e você vence essas barreiras, rompe essa floresta que tem na frente, porque você acredita que isso é o caminho que você deve trilhar, né? Queria que você contasse um pouco dessa sua jornada que você tá há bastante tempo. Essa é uma boa, porque a gente às vezes escuta a pergunta de, poxa, mas por que você resolveu fazer impacto, né? Por que você resolveu buscar o acesso? E a minha resposta, ela é meio simplória até. Não foi exatamente uma escolha, é o que me agrada, né? Eu gosto de fazer e é uma coisa que eu vejo potencial, né? Eu acho que você trabalhar num segmento de classe A e classe B, principalmente pensando em acesso à saúde, é um segmento bem resolvido, né? Classe A e classe B tem quase 90% de pessoas com plano de saúde, quem não tem, talvez até porque nem precise, consegue pagar do bolso. Então, a oportunidade está na classe C e D, né, no fim do dia. Então, é uma coisa que me traz prazer procurar. E é difícil, porque ela vem junto com um nível de eficiência muito alto. O único jeito de você prover acesso é reduzir custo. E reduzir custo é super difícil, principalmente em saúde, né? Porque faz parte do propósito a gente prover acesso à saúde de qualidade. E fazer acesso com qualidade que é a parte difícil. Você tem que cortar custo, você tem que ser eficiente na sua operação, você tem que reduzir desperdício e definir o que é desperdício
na relação com o prestador nem sempre é fácil, né? A outra ponta é você melhorar a saúde do indivíduo, sendo que às vezes o próprio indivíduo não quer ou não busca. Então todas essas pontas são super difíceis de conciliar, nem sempre a gente consegue, mas é uma busca do dia a dia. Não tem bala de prata. Então eu falo muito de que a grande oportunidade para a gente em utilização de tecnologia é porque não era, eu vou criar uma tecnologia e vou resolver o problema. Não, a gente atua na prevenção. Então na prevenção a gente está cada dia tentando ser mais, tentando individualizar ao máximo a prevenção de cada um dos beneficiários. A gente está tentando fazer com que a pessoa fique, por exemplo, o mínimo de tempo internado, prever quem está passando do tempo de internação previsto e agir. Então tem um monte de pequenos pontos, até na parte ambulatorial, que isso é uma coisa que o doutor Consulta faz muito bem, tem todo o alinhamento de incentivo com os profissionais e tudo isso é automatizado para reduzir custo operacional. Então, assim, são várias ações. E todo dia a gente tem uma ideia nova de, puxa, aqui acho que eu também consigo ser mais eficiente, puxa, aqui se a gente mudar a tecnologia, ou mudar como a gente negocia, ou mudar como eu incentivo, ou como eu comunico. Muitas das vezes é só como você comunica algumas coisas, né? Então, em todos os pontos dessa cadeia tem oportunidade para melhorar a eficiência, e quanto mais a gente melhora a eficiência, mais a gente reduz o custo, quanto mais reduz o custo, mais acesso a gente dá, né? Então, essa é uma luta que tem N frentes, né? Mas a gente fala que tem muito mato alto também, né? São N frentes, mas cada vez que a gente tem uma ideia nova, você olha e fala, poxa, isso aqui ninguém fez, por que isso aqui não está sendo feito desse jeito? Pô, então vamos melhorar, né? Então é até difícil dar exemplo porque é muito amplo, né? Mas vem daí essa... enxergar uma oportunidade, mas a oportunidade existe, o mercado existe, o mato tá alto, mas falar, cara, eu vou... Enquanto eu não resolver esse problema, e aí cada vez vai aparecendo os novos problemas, e o que te desafia mais e o que você quer resolver esses novos problemas. Isso é sensacional no empreendedorismo, eu sinto isso na pele e eu acho que isso que mantém a gente, né, o brilho nos olhos. Mas eu queria falar um pouquinho dos números. Recentemente saiu um relatório, né, internacional que você pode me lembrar aí quem foi o autor, mas que lista a Doutor Consulta, Cuidar-me como principais health techs do mundo, né? Que relatório é esse? Você lembra? Cara, eu nem lembro qual que é esse aí. E muito provavelmente está muito mais relacionado com o próprio Doutor Consulta, que está nesse ecossistema. Quando a gente começou a empreender, eles já estavam como uma empresa única. Então, estão bem mais tempo nessa jornada aí, enfim. E é uma empresa que já mais do que se provou, principalmente na assistência, do ponto de vista de assistência. Para a gente, pensando em números, acho que o último quem publicou o crescimento das startups health techs de plano de saúde foi o BTG, e tem uma curva de crescimento. Pode ter sido BTG. Deve ter sido BTG. A gente chegou agora em 25 mil vidas, que até coloca a gente num patamar de operadora de médio porte. Então foi um crescimento super acelerado aí. 2022 foi muito além até do que a gente previa. A gente até brinca que a gente tinha um business plan que a gente ia fazer 6 mil vidas em 2022. Levantamos esses dias nosso primeiro business plan. Então a gente chegou em 25 mil vidas, dos quais 45% das pessoas não tinham plano de saúde antes. Então muita gente estava desassistida, o que mostra que, legal, estamos fazendo o nosso papel de dar acesso, né? E a gente sempre fala, puxa, mas metade das pessoas tinha plano de saúde, mas provavelmente elas não iam conseguir pagar esse plano de saúde por muito tempo, né? Então várias das pessoas que a gente interage no dia a dia tem essa questão de procurar a Cuidar-me pensando em custo-benefício, né? E sendo que a gente mantém uma rede de hospitais de alta qualidade, do ponto de vista de assistência ambulatorial, consulta e exame, a gente foca tudo no próprio Doutor Consulta. E o Doutor Consulta, né, quando a gente começou a conhecer mais, a maioria dos médicos jovens, bem formados, né, em universidades de ponta, super animados para trabalhar, então é um clima muito bom, pessoal super bem do ponto de vista técnico. Então isso traz pra gente uma paz de espírito que a gente tá no caminho do propósito, né?
E claramente uma parceria ganha-ganha, né? De se complementar e provavelmente ganha-ganha. vai virar uma empresa só, Doutor Consulta, e Cuidar-me aí num futuro próximo. Sim, o Doutor Consulta é o nosso principal investidor, né? E a gente tem um acordo com eles de opção de compra. Na prática, hoje a gente até se comporta muito como um grupo, a gente toma decisões em conjunto, decisões estratégicas já todas em conjunto. No dia a dia a gente está sempre muito junto, enfim. Então a gente entende que daqui para frente essa parceria, essa sociedade tende a se imbricar ainda mais, né? Perfeito. É do nosso desejo isso aí mesmo. Cara, parabéns, conheço a sua história. Eu acho que quando eu te conheci, você estava lá num momento que não estava dos melhores, você estava ali péssimo. tendo... Final de empresa é sempre péssimo, sempre terrível. Você estava ali vendo que a Consulta do Bem não ia performar, e eu te conheci nessa fase, acompanhei, e hoje eu vejo o sucesso, vocês crescendo e vocês atingindo resolvendo um problema sério, atacando uma dor com eficiência, trazendo realmente valor para o ecossistema de saúde. Isso é muito legal, isso é muito bacana de acompanhar isso. Então fico feliz de estar aqui com você e acompanhando esse crescimento seu, parabéns. Queria que você deixasse uma mensagem final aí, alguém que te ajudou, algum aprendizado que você gostaria de passar para o nosso convidado. Eu acho que vale a pena, talvez, até pegando o gancho de uma conversa, é a questão da resiliência para o empreendedor. Para quem normalmente está de fora, tende a olhar sempre para o empreendedor de sucesso e acha que é sempre mar de rosas e que as empresas só crescem e que os problemas são pequenos e que as coisas são só flores. Só flores. Na prática, o empreendedor vive de problema em problema e normalmente, principalmente os fundadores, estão sempre envolvidos com o que está dando errado. Então, poxa, a venda está indo bem, tá ótimo, mas tem outras coisas que estão dando problema, tem coisa que você está enxergando problema lá no futuro. Então, o dia a dia, ele é difícil, existem fases boas, mas existem fases difíceis, igual, né, presenciou a nossa fase aí, em que as coisas não estavam indo bem, mas é importante você manter as suas crenças. Então, poxa, se você acredita em acesso à saúde, põe energia nisso, enquanto você acreditar, não desiste. Então, a resiliência é importante, trazer pessoas boas para perto é fundamental. Então, nós tivemos sempre uma visão de tanto investidores, quanto sócios, quanto funcionários, a gente sempre escolher com muito cuidado, né? Basicamente, a gente troca mais dinheiro por mais confiança. Já fizemos isso muitas vezes. Deixamos de contratar pessoas por não pensar parecido com a gente, por não ter a nossa cultura. Então eu acho que você manter as suas crenças, ser resiliente, eu acredito que não é certeza de sucesso, porque nunca é, mas eu acho que é um bom caminho para o sucesso, né? Então, isso é um recado para empreendedor que está aí sofrendo, aguenta firme, deve passar. Sensacional. Cara, parabéns então, obrigado. Quero pedir, como sempre faço para você que está nos acompanhando, estamos no YouTube, Saúde Digital, Ecossistema no YouTube, podcast Saúde Digital, todas as plataformas de podcast, em vídeo, em áudio, e você, quando você lá avalia, dá aquelas estrelinhas, a gente se torna mais relevante para os algoritmos, mais pessoas escutam, acessam o nosso podcast, mais pessoas legais como Vinícius vêm aqui para compartilhar conhecimento. Então, conto com a sua ajuda aí de avaliar, você pode dar like, você pode seguir e também, muito importante, sugira nomes, temas para mim, eu estou no @LorenzoTomé, tem o contato @saudidigital.tech, traga temas para a gente continuar fazendo esse podcast cada vez melhor. Obrigado Vinícius, sucesso para você e até a semana que vem.